Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para juntos aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. E hoje, como é quarta-feira, nós iremos dar continuidade ao nosso estudo bíblico no livro de Eclesiastes. Então eu convido aos amados irmãos para que abram as suas Bíblias em Eclesiastes capítulo 4, que será o tema que nós iremos tratar na nossa análise, e logo em seguida iremos fazer uma oração, tá bom? Então, Eclesiastes capítulo 4, dos versículos de 1 a 12, de forma introdutória. Diz assim a palavra de Deus: Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Eu vi as lágrimas dos que foram oprimidos sem que ninguém os consolasse. Eu vi a violência na mão dos opressores sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que aqueles que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aqueles que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então vi que todo o trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isso é vaidade, é correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Versículo 7. Então, considerei outra vaidade debaixo do sol. Isso é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar. E seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz: para quem tenho trabalhado eu, se nego a minha alma os bens da vida? Também isso é vaidade e é enfadonho trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta, o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, porque caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E aí vem o versículo 12. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Vamos orar, irmãos, neste momento buscando a direção do nosso Deus. Pai Celestial, nós te agradecemos por mais uma vez o Senhor ter nos dado a oportunidade de estarmos aqui diante da tua face para poder buscar as verdades da tua palavra. Eu peço ao Senhor para que esteja nos abençoando neste momento de meditação, que o Senhor possa falar aos nossos corações e também nos dar instruções necessárias para que nós possamos não somente aprender a viver a vida cristã, mas também encontrar o verdadeiro sentido para a nossa vida. Que nós possamos, ó Deus, a partir desses estudos e análise que temos feito no livro de Eclesiastes, começamos a valorizar mais os benefícios, mas também os valores espirituais. E que nós possamos deixar de dar tanta atenção para as coisas deste mundo, que um dia irão acabar, que um dia irão perecer, mas que nós possamos aprender a valorizar as bênçãos celestiais, que certamente durarão para sempre. Essa é a oração que o teu servo faz, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, irmãos, então nessa noite nós iremos dar continuidade ao nosso estudo no livro de Eclesiastes e agora, claro, tendo como base o capítulo 4. E notando bem, irmãos, nesse capítulo nós podemos ver mais uma vez Salomão aplicado na busca de respostas para encontrar o verdadeiro sentido para a sua vida. E ao que parece, neste capítulo 4, a fonte da inspiração, a fonte da investigação do rei Salomão era os seus semelhantes. Salomão, ele passou a observar os hábitos, o cotidiano, o relacionamento entre os seres humanos, para tentar encontrar ali algumas respostas para as suas indagações. E a resposta que ele encontrou para este capítulo 4, ou que ele encontrou neste capítulo 4, é que Deus, ele não criou os homens para que competissem entre si, mas para que eles se ajudassem mutuamente. E este será o tema principal da nossa mensagem de hoje, tá bom? Deus, ele não criou os homens para que competissem entre si, mas para que os homens pudessem se ajudar mutuamente. Meus irmãos, todos nós fomos criados iguais. Todos nós fomos capacitados e habilitados pelo Senhor, cheios de força, sabedoria, amor. E eu creio que um dos propósitos do Senhor, ao nos conceder estes dons, era para que nós nos ajudássemos mutuamente. Assim como eu já tenho afirmado em algumas ocasiões na nossa igreja e até mesmo através de algumas mensagens, nós não fomos criados para viver sozinhos. Os seres humanos, eles foram criados, irmãos, para viver em comunidade.
demonstrando amor e empatia um para com os outros. E certamente, se nós cumpríssemos este propósito de Deus nas nossas vidas, em demonstrar amor ao próximo, que é o segundo maior mandamento, e demonstrar empatia para com as outras pessoas, se você se importasse mais com as outras pessoas, certamente o nosso mundo, irmãos, seria um mundo especial, onde nós viveríamos abençoados e principalmente felizes. Então, eu creio que esse tenha sido um dos propósitos de Deus inicialmente para os seres humanos. Que eles estivessem próximos uns dos outros, que eles se ajudassem mutuamente, que eles se importassem uns com os outros para que pudessem viver uma vida feliz, abençoada e certamente próspera. Mas infelizmente, irmãos, na ocasião da inclusão do pecado no mundo, este propósito acabou se corrompendo. Por quê? Porque os homens se esqueceram dos seus semelhantes. Aqueles a quem deveriam amar como a si mesmo, na verdade se tornaram alvo da sua maldade, da sua ganância, do seu ódio e também da sua violência. E aí rapidamente nós lembramos da história inicial dos nossos pais do passado, né? Adão e Eva, eles não se importaram de forma mútua, né? Principalmente diante da tentação do pecado. Eva estava se importando apenas com seu desejo naquele momento e fez com que o seu marido, devido à sua influência, viesse a pecar. Adão, por sua vez, pensou apenas em si. Se ele tivesse pensado nos seus descendentes e na humanidade, ele talvez, quem sabe, teria se restringido diante daquela tentação. Mas ele pensou apenas em si. Isso também foi compartilhado pelos seus filhos, porque lembre-se que Caim, por causa da sua inveja, acabou matando o seu irmão, o que certamente é algo totalmente contrário do amor ao próximo e daquilo que Deus havia planejado como relacionamento. E bem assim, irmãos, tem acontecido através dessas gerações, através da descendência de Adão e Eva. Porque diante do pecado, as pessoas, em vez de amar umas às outras, em vez de demonstrar uma cooperação mútua, até mesmo uma certa empatia diante das suas lutas e dificuldades, na verdade, essas mesmas pessoas que deveríamos estar ajudando e se importando mais, elas são alvo da nossa maldade, da nossa ganância, do nosso ódio, da nossa inveja, da nossa violência. E foi justamente essa desigualdade que estava sendo observada por Salomão. Porque ele, tendo observado os fatores da vida dos seres humanos, ou seja, os seus relacionamentos, Salomão ele ficou muito decepcionado por aquilo que estava vendo. Primeiro, porque a desigualdade ela impõe aos homens uma vida difícil de ser vivida. A desigualdade, ela impõe aos homens uma vida difícil de ser vivida. Como aplicação para essa questão, fica em evidência nos primeiros versículos que aqueles que são mais fortes acabam oprimindo os que são mais fracos. E aí está a desigualdade, né? Aqueles que são mais fortes acabam oprimindo aqueles que são mais fracos. Vejam novamente comigo os versículos de 1 a 3. Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Eu vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Eu vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que aqueles que ainda vivem. Versículo 3. Porém, mais que uns e outros tenho por feliz aquele que ainda não nasceu, e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Meus irmãos, pela influência do pecado, o amor ao próximo e a empatia acabou sendo ignorada pelos seres humanos em sua convivência uns com os outros. E nesse relacionamento, os homens acabaram entrando em uma disputa de poder, e isso fez com que cada um tentasse superar um ao outro. Isso, por exemplo, fica muito evidente lá no texto de Gênesis, capítulo 11, na tentativa da construção da Torre de Babel. Porque, de acordo com esse texto, um grupo ali formado por Nimrod, eles estavam tentando ser superior aos demais habitantes da terra. O próprio Nimrod, em Gênesis capítulo 10, no versículo 8, ele é citado como aquele que começou a se tornar poderoso na terra. E isso não somente em força, irmãos, mas também em influência, quem sabe em poder, quem sabe até mesmo em riquezas.
Então, irmãos, desde aquele início, depois do dilúvio, nós já podemos ver que o foco dos homens era tentar superar uns aos outros, seja em força, seja em riqueza, seja em poder, seja em sabedoria. E isso se tornou uma disputa até os dias de hoje. Isso fez com que os mais fortes, até mesmo para garantir o seu poder, acabassem oprimindo os mais fracos. E a ideia implantada por Salomão aqui, ao dizer que eles estavam oprimindo os mais fracos, era simplesmente sobrecarregar essas pessoas, era lançar fardos sobre essas pessoas. Aqueles que deveriam se ajudar mutuamente, como era o propósito inicial do nosso Deus, eles na verdade passaram a lutar contra si. E uma vez que aqueles que venciam a disputa se tornavam poderosos, eles oprimiam aqueles que eram vencidos, colocando ou atribuindo mais fardos e dificuldades à sua já sofrida vida. Então, aqueles que perdiam essa disputa, ou seja, os mais humildes e mais fracos, os mais pobres, eles se viam obrigados a atender às demandas daqueles que estavam acima deles. E aí vem a questão da opressão. O que Salomão basicamente estava observando nesse momento, irmãos, era o pesado fardo que os mais poderosos, que os mais fortes, que os mais ricos, eles estavam impondo sobre aqueles que eram mais humildes, mais fracos e mais pobres. E isso pode ser visto até nos dias de hoje em forma de escravidão, impostos abusivos e até mesmo em cargas de trabalho pesadas. Um claro exemplo disso provavelmente você já viu situações como essa, de imigrantes, principalmente vindo dos países aqui da América do Sul, da Bolívia, do Peru, sendo praticamente escravizados. Eles trabalham por horas, ganhando muito pouco. Talvez essa seja a realidade de alguns aí que estão vendo essa mensagem, né? Que trabalham e ganham muito pouco. E é interessante que, embora isso tenha se tornado um jargão entre nós, né? Entre o nosso país até mesmo, aqueles que trabalham e que são mais ricos, eles ficam mais ricos. Aqueles que trabalham e se esforçam, os pobres acabam ficando mais pobres, mesmo que trabalhem tanto. Isso demonstra um pouco da nossa desigualdade, irmãos. A desigualdade que, infelizmente, foi trazida até nós por causa do pecado. E de acordo com aquilo que foi visto por Salomão, a carga era extremamente pesada. E é por esse motivo que essas pessoas estavam lamentando profundamente. Porque uma vez oprimidos, para eles não havia outra alternativa do que senão lamentar, chorar. E isso é o que nós podemos ver aqui nos primeiros versículos, porque de acordo com Salomão, eles choravam de uma forma que não poderiam ser consolados. E eu creio que a ideia aqui seria mais ou menos a seguinte: uma vez que eles eram oprimidos pelos mais fortes, pelos mais poderosos, pelos mais ricos, a quem eles poderiam buscar para poder resolver sua situação? Nessa questão, falando de uma forma espiritual, nós obviamente podemos contar com a ajuda de Deus. Mas aqui na Terra, meus irmãos, é muito difícil. De fato, é muito difícil, por causa da nossa desigualdade, buscarmos auxílios diante de uma opressão como essa. Se você recebe uma carga de impostos abusivas, a quem que você vai poder procurar para resolver a sua situação? Se você precisa e necessita de trabalho para se alimentar, infelizmente você em algum momento acaba até mesmo se sujeitando a fazer de tudo o que for necessário, mesmo ganhando pouco, unicamente para poder alimentar e sustentar a sua família. E essa é a realidade do mundo, meus irmãos. Aqueles que estão ricos, eles estão ricos, mas aqueles que estão pobres, eles continuam pobres, apesar de estarem trabalhando. E infelizmente, mais uma vez, isso demonstra a desigualdade no nosso mundo. E este choro, de acordo com Salomão, ele não se dava apenas pelo trabalho intenso que era imposto sobre os mais oprimidos, sobre os mais frágeis, né? Mas esse choro, esse lamento também era ocasionado pela violência, pelo qual eles eram tratados, né? Infelizmente, para garantir o seu poder, esses homens mais ricos, mais poderosos, estavam até mesmo dispostos a ferir, a castigar, até mesmo matar os seus semelhantes. Então aqui traz a ideia principalmente daquela questão de escravidão, né?
Para você, sendo rico, poderoso, naquela ocasião, garantir a sua autoridade, o seu poder. Você não via problemas de oprimir aqueles que estavam mais abaixo de você. Você não via problemas para poder judiar, violentar, matar e assim por diante. Porque isso, até mesmo dentro de algumas culturas, era ensinada para poder impor medo àqueles que estavam abaixo de você, de modo que você pudesse garantir ali a sua autoridade. Isso fez com que a vida dos oprimidos se tornasse um fardo difícil demais para carregar, ao ponto de eles desejarem, ou dentro desse texto aqui, Salomão considerar que aqueles que já morreram ou aqueles que nem sequer nasceram fossem muito mais felizes do que os homens que habitavam sobre a opressão deste mundo. Então, irmãos, veja que cena lamentável Salomão estava observando neste momento, né? Ele estava percebendo que as pessoas mais frágeis, os mais humildes, em vez de serem ajudados por aqueles que tinham condições, por aqueles que eram mais fortes, por aqueles que eram mais ricos, eles na verdade eram mais explorados, eles eram mais judiados. E isso, irmão, certamente está muito contrário ao propósito inicial de Deus para o relacionamento entre os seres humanos. Tanto é que, citando aqui alguns provérbios, por exemplo, Provérbios capítulo 14, no versículo 31, o sábio ele vai dizer que aquele que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, ou seja, o seu Criador. Mas este honra aquele que se compadece do necessitado. Então, mesmo diante da influência do pecado, mesmo diante da imposição que o pecado trouxe, da situação que levou essas pessoas a essa condição, ainda assim, Deus espera que nós, como seus servos, possamos fazer aquilo que nós fomos criados para fazer. Ajudar os necessitados, acolher os mais pobres, ajudar aqueles que estão oprimidos. Não usar da nossa força, sabedoria e riqueza para oprimir outras pessoas, de modo que eles continuem na mesma condição que estão. E aí, a partir do versículo 4, Salomão apresenta algumas das motivações egoístas que levam os homens a oprimirem uns aos outros. Por exemplo, em sua observação no versículo 4, de acordo com Salomão, os homens eram motivados pela inveja. Eles trabalharam ou trabalhavam para superar uns aos outros. Veja comigo o versículo 4 mais uma vez. Então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isso é vaidade, é correr atrás do vento. Se nós fomos criados, irmãos, para uma cooperação mútua, assim como eu tenho afirmado desde o início, o comum é que nós pudéssemos nos alegrar com a felicidade alheia. O comum é que nós pudéssemos demonstrar contentamento quando um dos nossos próximos, seja ele quem for, conquistar um bom emprego, obter um bom salário, ter aí uma boa vida, ter uma boa casa, um bom carro. Nós, na verdade, deveríamos nos alegrar com o sucesso de outras pessoas, né? Nós deveríamos ficar contente com tudo aquilo ou todas as bênçãos que Deus pode proporcionar para o nosso próximo. E isso dentro do propósito inicial de Deus. Mas, infelizmente, nós devemos reconhecer que, em vez de alegria, nós, na verdade, demonstramos aí um desgosto por vê-lo alcançando coisas que nós ainda estamos planejando, almejando, por ver que eles já conquistaram alguns daqueles que seriam os nossos sonhos. E o nosso desejo pecaminoso, o desejo pecaminoso dos nossos corações, irmãos, eles acabam nos incitando a querer superar essas mesmas pessoas. É por esse motivo que muitas pessoas aí irão trabalhar uma vida inteira unicamente não para atentar à sua própria necessidade, não para ajudar a sua família, mas simplesmente para superar o seu vizinho. E aí eu poderia até fazer algumas aplicações, né? Algumas pessoas, elas trabalham uma vida inteira para ter um carro melhor do que o seu vizinho. E eu já vi isso acontecer, tá bom? Algumas pessoas irão aí se empenhar a vida inteira para poder ter uma casa melhor do que o seu próximo. Algumas pessoas se dedicam, irmãos, se esforçam para ter um emprego melhor do que o seu irmão, para ter uma joia mais valiosa do que a vizinha, a sua conhecida, para ter uma roupa mais bonita e mais cara do que a outra pessoa que está próximo de você. Meus irmãos, isso tudo demonstra a nossa vaidade.
Nós não deveríamos correr atrás do vento, nós não deveríamos ficar focado nessas coisas unicamente para poder superar, unicamente para poder demonstrar para quem quer que seja que nós somos melhores, que nós temos uma casa melhor, que nós temos um carro melhor, que nós temos vestimentas melhor, que nós conseguimos nos comunicar melhor, que nós conseguimos fazer coisas melhores. Tudo isso demonstra o pecado que está nos nossos corações. Tudo isso demonstra a nossa inveja. E quanto a isso, meus irmãos, eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias para a exortação que Tiago faz no capítulo 3, dos versículos de 3 a 16, quanto a essa motivação a respeito da inveja. Vejam que Tiago, capítulo 3, versículos de 13 a 16, vai falar sobre esse tema. Marque aí a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 4, que nós já vamos voltar, mas veja a verdade sobre a inveja que Tiago aplica para nós no capítulo 3, versículos de 13 a 16. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, ela é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Então, meus irmãos, quando nós nos vemos aplicados em fazer algo, ou até mesmo conquistar algo, unicamente para poder demonstrar a outras pessoas que nós somos superiores a ela, e isso pode estar nas situações até mesmo mais simples, como você poder fazer um serviço na igreja, como você doar um bem a outra pessoa, como você ajudar numa cesta de amor, como fazemos todos os meses, e quem sabe você ter essa motivação de fazer isso apenas para superar o irmão ou o próximo que está do seu lado. Meus irmãos, perceba que Tiago está dizendo que isso é um procedimento terreno, maligno, demoníaco. Isso não é o que deve ter como comportamento na vida do cristão. Pelo contrário, meus irmãos, nós devemos fazer todas essas coisas não para o nosso benefício próprio ou para mostrar ao nosso próximo que nós somos melhores do que ele. Isso, na verdade, demonstra ou deve demonstrar o nosso amor, a nossa empatia, de querer vê-lo bem da mesma forma como nós estamos vivendo bem. E isso é o que Deus espera de cada um de nós. Salomão, ele continua nas suas argumentações, porque ele também observou que os homens, eles deixam de trabalhar porque não se importam uns com os outros. Veja a forma egoísta de os homens se portarem, né? Eles trabalham a vida inteira para poder tentar superar outros, para poder se mostrar melhores do que outro. Mas eles também estão dispostos a deixar de trabalhar porque eles não se importam em ajudar outras pessoas. Veja comigo os versículos de 5 a 6 de Eclesiastes capítulo 4. Eclesiastes capítulo 4, os versículos de 5 a 6. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. A preguiça, irmãos, ela demonstra a nossa falta de empatia. Porque quando nós deixamos de trabalhar, nós automaticamente estamos impondo uma sobrecarga para aqueles que já trabalham. Se você não cumpre as suas responsabilidades, se você não faz o seu trabalho, outra pessoa fará por você. Se você deixar de fazer aquilo que você deve fazer, é muito provável que outra pessoa ocupe o seu lugar para que isso possa vir ser realizado. E isso nós podemos ver em várias situações, né? Nós podemos ver isso dentro dos lares. Se um homem não sai para trabalhar, obrigatoriamente impõe à mulher uma responsabilidade que na verdade não é dela, mas ela se vê como necessário sair para trabalhar para poder sustentar o seu lar. Da mesma forma, se os filhos não cooperarem com seus pais, certamente os pais terão aí uma sobrecarga muito grande. E aqui até mesmo nos detalhes nós podemos demonstrar nossa empatia. Porque, por exemplo, você tem ajudado dentro do seu lar? Homens, talvez essa seja uma pergunta interessante para que eu possa fazer para vocês hoje à noite, né? Você ajuda a sua esposa a lavar uma louça, a varrer uma casa, a limpar a sua residência?
Será que a sua esposa não está sobrecarregada com os afazeres de casa? Será que você não tem nenhuma coisa, nenhuma área que possa lhe ajudar a diminuir esse fardo, essa sobrecarga que ela possa estar sentindo? Mulheres, será que vocês estão conseguindo perceber aquilo que você pode ajudar os seus maridos ou até mesmo o seu marido e os seus filhos? Até mesmo para aliviar a tensão, até mesmo para tirar o fardo pesado que possa haver sobre eles? Filhos, será que vocês têm ajudado seus pais em alguma coisa? Será que tem algum trabalho dentro de casa ou até mesmo alguma possibilidade de trabalhar fora unicamente para que vocês possam auxiliar nas despesas ou até mesmo em outras questões importantes? Então, tudo isso demonstra a nossa empatia um com os outros. Isso demonstra, irmãos, a forma como Deus planejou os relacionamentos em ajudar uns aos outros, a cooperar uns com os outros, para que todos possam estar no mesmo nível de felicidade, de bênçãos e assim por diante. Então, infelizmente, de acordo com Salomão, os homens, além de tentarem superar uns aos outros, eles também deixavam de trabalhar porque não se importavam com os outros. E isso é exatamente o que acontece em todas essas situações. Por isso, é importante nós avaliarmos aqui alguns textos onde o próprio sábio fala sobre a questão da preguiça. Por exemplo, abra sua Bíblia aí em Provérbios, no capítulo 6. Marque mais uma vez o texto de Eclesiastes 4, mas vamos ler alguns versículos aqui em Provérbios, falando sobre a questão da preguiça. Provérbios capítulo 6, dos versículos de 6 a 11. Assim diz o sábio, Provérbios capítulo 6, versículos de 6 a 11. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro e se te empenhaste ao estranho, estás enredado com os que dizem os teus lábios, está preso com as palavras da tua boca. Agora, pois, faze isso, filho meu, e livra-te. Desculpa, irmãos, eu acho que eu errei aqui a referência. A partir do versículo 6, me perdoe. Provérbios capítulo 6, versículos de 6 a 11. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para encruzar os braços em repouso, assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, a tua necessidade como um homem armado. Veja comigo ainda, meus irmãos, o capítulo 21 de Provérbios, Provérbios, capítulo 21, e agora nos versículos 25 e 26. Provérbios 21, dos versículos 25 e 26. O preguiçoso, ele morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. O cobiçoso cobiça o todo dia, mas o justo dá e nada retém. A ideia, irmãos, que nós devemos aplicar aqui é o seguinte, que toda vez que você deixa de fazer alguma coisa, toda vez que você deixa de cumprir as suas responsabilidades, quando você simplesmente não quer trabalhar, automaticamente você vai impor uma sobrecarga sobre aqueles que querem trabalhar. Porque certamente essas pessoas demonstram boa disposição para fazer a sua vontade, mas também a de outros, unicamente para poder atender a necessidade de todos. Então, o que Deus espera de nós é que nós possamos trabalhar mais, em vista a ajudar outras pessoas. Que nós possamos demonstrar empatia, uma cooperação mútua, para que todas as pessoas trabalhem bem e trabalhem de uma forma feliz e satisfatória. Então, certamente, eu espero que Deus possa nos ajudar a aplicar isso em nossas vidas. Até porque, voltando aí para o texto de Eclesiastes, capítulo 4, veja que um fato curioso aqui que é aplicado por Salomão nos versículos 7 e 8. Porque ao contrário da observação que Salomão acabou de fazer para nós, de que existem pessoas que deixam de trabalhar porque não se importam com outros, existem também aquelas pessoas que trabalham demais, mas apenas para atender a sua própria necessidade. Versículos 7 e 8. Então, eu considerei outra vaidade debaixo do sol. Isso é, um homem sem ninguém, não tem filho, nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz, para quem trabalho eu? Se nego a minha alma os bens da vida, também isso é vaidade e enfadonho trabalho. Está em vista aqui, irmãos, a face mais repugnante do egoísmo.
Aqueles que trabalham, mas não estão dispostos a repartir com ninguém. São aqueles que acumulam apenas para si, para o seu bel prazer, para atender às suas próprias necessidades. Que têm como único objetivo satisfazer a sua própria cobiça. E esses, eles não se importam com ninguém, apenas consigo mesmo. Então, irmãos, infelizmente nós devemos reconhecer que tem algumas pessoas que demonstram uma avareza, um egoísmo tão grande que não estão dispostos a repartir. Eles não se importam com a necessidade de outros, eles não se importam com o sofrimento de outros, eles apenas focam no seu eu, eles apenas focam nas suas próprias necessidades. Deus não criou ninguém para viver sozinho. Deus não criou ninguém para que pudesse ser feliz sozinho. A nossa felicidade, irmãos, ela está relacionada à convivência com outras pessoas. E o que Deus espera é que essa convivência possa ser a melhor possível, através de amor e empatia. Continuando, embora a opressão dos homens possa impor um fardo pesado sobre os mais fracos, ao ponto de eles até mesmo se desesperarem da vida, como foi observado por Salomão, existe uma esperança aqui. Porque a segunda verdade que é aplicada por Salomão nesse texto é que quando nós temos a companhia de outras pessoas, a vida se torna muito melhor. E aí destrói todas as questões que nós colocamos inicialmente, né? Porque o propósito de Deus é justamente esse, que nós possamos focar, ter um relacionamento bom, que nós possamos ter cooperação mútua com as outras pessoas. E quando nós aplicamos isso, nós certamente encontraremos propósito nessa vida. Por quê? Porque, de acordo com Salomão, quando nós temos companhia, a vida ela se torna muito melhor. Veja comigo os versículos de 9 a 12. Eclesiastes capítulo 4, os versículos de 9 a 12. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem... Desculpe, meus irmãos. Versículo 9, mais uma vez. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Salomão, em sua observação, irmãos, ele viu algo que em nossos dias tem se tornado cada vez mais esquecido, né? Que as pessoas elas precisam umas das outras para que possam ser felizes. E aqui ele até mesmo traz algumas motivações que o levaram a compreender essa verdade na vida, na sua própria vida e também na vida de outras pessoas. Primeiro, porque o trabalho ele se torna mais recompensador quando nós trabalhamos juntos. E aí tem a aplicação no versículo 9, né? Porque ele diz, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Em casa, nós certamente seremos muito mais recompensados no trabalho se tiver um trabalho mútuo aí, uma cooperação mútua. Isso também está principalmente relacionado dentro da igreja. É por esse motivo que a gente sempre está motivando os irmãos a fazer um mutirão, né? E o propósito desse mutirão, irmãos, não é apenas administrar a igreja, não é apenas fazer a zeladoria da igreja. É para mostrar o valor que todos nós temos de poder trabalhar juntos por um único propósito. Então, é sempre importante reforçar essa ideia com os irmãos, de que nós devemos trabalhar juntos para o reino de Deus, porque nós servimos a um único Senhor, porque nós temos um único propósito. Então, é importante que dentro das suas limitações, você possa se dispor a servir. Até porque, voltando às aplicações anteriores, se você é um dos crentes que simplesmente vão para a igreja para ficar sentado, obviamente você está sobrecarregando um outro irmão. E uma forma simples de observar isso, e eu já tenho ensinado isso aos irmãos, é simplesmente analisar se várias tarefas estão sendo feitas por uma única pessoa. Porque se uma única pessoa dentro da igreja está exercendo várias funções, é porque há uma indicação aí que os outros crentes não estão trabalhando. Então, irmãos, é importante que nós venhamos a nos dispor para trabalharmos juntos, porque certamente nós seremos grandemente recompensados. É por esse motivo que Salomão continua incentivando, né? Trabalhando juntos,
nós teremos muitos propósitos a cumprir, nós teremos uma cooperação mútua, nós certamente encontraremos felicidade. E isso também me faz lembrar de algo que tem acontecido recentemente aqui na minha rua, na rua onde eu moro. Porque, curiosamente, os vizinhos eles têm se reunido aqui para ajudar-se mutuamente, para cooperar com a comunidade. Então eles estão focados aqui tentando fazer planos para poder melhorar a rua, para poder asfaltar, para poder resolver o problema de inundação que sempre tem aqui. Eles estão se importando para tirar os matos que cobrem os muros um dos outros. Eles já fizeram até mesmo mutirão para poder retirar cupins do terreno atrás de suas casas. Isso tudo juntos, irmãos. Eles estão zelando pela vigilância da rua, porque aqueles que têm câmera sempre estão avisando no grupo da rua alguma atitude suspeita, alguma coisa que esteja acontecendo. Então veja que tipo de exemplo positivo nós temos. Agora, pensando sobre isso, isso também me fez lembrar que na rua ao lado, ou seja, na rua da nossa igreja, infelizmente, aquelas pessoas que derramam lixo, que jogam um monte de lixo, de bagunça, né? Elas não estão demonstrando empatia. Elas não estão se importando com a comunidade. Pelo contrário, elas estão pensando apenas em si, porque jogam lixo lá para se livrar do seu lixo, mas infelizmente não estão percebendo que estão prejudicando outras pessoas. Então veja, se todos nós trabalhássemos, se todos nós nos preocupássemos uns com os outros, a nossa vida seria mais feliz, a comunidade seria mais feliz, todos estariam felizes, porque o trabalho seria muito mais recompensador. Continuando, aqui nos versículos 10 e 11, Salomão ele traz uma outra motivação, porque ele diz aqui que estando junto com outras pessoas, na companhia de outras pessoas, nós podemos encontrar consolo e encorajamento. Versículos 10 e 11. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiverem só, porque caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Primeiro, irmãos, a visão aqui é de estar lado a lado. E isso tanto diariamente quanto ao longo de uma jornada aí, como por exemplo a vida cristã. Nos trabalhos diários é importante que nós tenhamos alguém com um braço forte aí para nos ajudar quando nós estamos cansados. Da mesma forma, é importante um ombro amigo quando nós estamos desanimados. Essa pessoa se faz importante em nossas vidas, porque em alguns momentos, devido às dificuldades, devido às pressões da vida, nós iremos nos prostrar, nós iremos ficar de joelhos. E é por esse motivo que é tão importante você ter amigos bons ao seu lado, porque são certamente essas pessoas que irão pegar pelo seu braço e dizer, levanta, porque não é o momento ainda de descansar, levanta, porque nós ainda temos muito a que caminhar. E isso, irmãos, é o que o Senhor espera de nós como crentes em Jesus. A própria Bíblia nos ensina lá em Gálatas capítulo 6, no versículo 2, que nós devemos carregar os fardos uns dos outros. Nós não devemos ficar reclusos dentro do nosso próprio mundo, dentro dos nossos próprios lares. Nós devemos nos importar mais em atender a necessidade dos nossos irmãos, de outras pessoas. Você sempre deve estar disposto a fazer o bem a eles, até porque é isso que a Bíblia espera de você. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Então, irmãos, veja a importância de estarmos próximos das pessoas. Porque são essas mesmas pessoas que podem nos ajudar e, dentro desse sentido também, nos aquentar. Porque veja a aplicação de Salomão no versículo 11, é curiosa, né? Porque se dois estiverem juntos aqui, eles não irão passar frio, mas irão se aquentar. E aqui provavelmente ele estaria pensando naquelas viagens que os peregrinos faziam, né? Quando enfrentavam aí um inverno intenso, que chegando na noite tinham que dormir e apenas o fogo de uma fogueira e uma capa não seria suficiente para que eles pudessem se aquentar do frio. Era importante que os dois estivessem juntos, unidos ali, para poder não somente se aquentar, irmãos, mas para poder sobreviver. E aí vem a aplicação importante para nós. Você não pode sobreviver neste mundo sozinho. Você queira ou não queira, você irá precisar da ajuda de outras pessoas. E a ajuda nunca deve ser vista de uma forma ruim, pelo contrário. Você deve se alegrar, você deve louvar a Deus por ter condições de receber ajuda de quem quer que seja. Por isso, não seja egoísta, não seja orgulhoso, mas esteja pronto a receber ajuda quando for necessário, mas também esteja disposto a dar ajuda a alguém que precisa.
E aí, Salomão, ainda no versículo 12, traz um próximo incentivo. E esse incentivo é importante para nós, porque ele diz que estando juntos, nós podemos resistir aos dias maus, mas também aos nossos inimigos. Versículo 12. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebentará com facilidade. Desde o início da mensagem eu tenho aplicado aqui, irmãos, que o propósito de Deus era fazer com que o homem vivesse em comunidade para que pudessem se ajudar mutuamente. Infelizmente, por causa da presença do pecado, esse propósito ele se corrompeu. Mas é curioso que no início da igreja de Jesus Cristo, nós podemos ver os crentes em Jesus aplicando este mesmo propósito de cooperação, de ajuda mútua, de amor ao próximo de uma forma muito clara. Porque aqueles crentes, meus irmãos, eles estavam juntos, eles cooperavam entre si, eles sofriam juntos, eles se ajudavam mutuamente, eles vendiam as suas propriedades para ajudar aos mais necessitados, eles oravam juntos diante das provas, diante dos inimigos que enfrentavam. Eles estavam juntos para poder animar, fortalecer, para pregar o evangelho. E veja, irmãos, que este é o ideal de Deus para nós. Nós sempre temos a igreja primitiva como o nosso alvo, como o nosso ideal de igreja. E talvez, irmãos, será que não está nos faltando isso nos dias atuais? Será que talvez nas nossas vidas nós não estamos demonstrando um pouco de falta de empatia com as outras pessoas, nos importando apenas com os nossos próprios problemas, em atender às nossas próprias necessidades? Será que nós não estamos precisando valorizar mais aqueles que estão do nosso lado, cooperando, ajudando, trabalhando? Meus irmãos, o que Deus espera de nós é que nós possamos sim cumprir o seu propósito ideal, que é viver em comunidade nesse mundo da melhor forma possível, ajudando, cooperando, amando ao próximo como se fosse você mesmo. E isso é o que o Senhor espera de nós, e essa é a aplicação que Salomão faz neste capítulo. Porém, nós poderíamos terminar essa mensagem, irmãos, porque já estamos terminando, com esse bom exemplo da igreja primitiva, com essa bela imagem que Salomão está apresentando aqui, desse cordão de 3 dobras que não se rebenta com facilidade. Mas, infelizmente, a realidade da vida que Salomão, infelizmente, ainda observou, é que aqueles que estavam por baixo, aqueles que eram humildes, que eram pobres, quando se viram diante da tentação do poder, das riquezas, eles também têm uma forte tendência a se corromper. Por isso que a aplicação final de Salomão, a partir do versículo de 13 a 16, é que é melhor ser pobre e se deixar admoestar, do que ser rico e orgulhoso e se deixar corromper. É melhor ser pobre e se deixar admoestar ou repreender, do que ser rico e orgulhoso e se deixar corromper. Veja os versículos de 13 a 16. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar. Ainda que aquele saia do cárcere para reinar, ou nasça pobre no reino deste, vi todos os viventes que andam debaixo do sol, com um jovem sucessor que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava. Tão poucos que viram depois se hão de regozijar nele. Na verdade, quem também isso é vaidade, é correr atrás do vento. Salomão estaria falando, irmãos, como aqui um observador daquilo que obviamente iria acontecer no futuro. É por esse motivo que alguns consideram aqui que ele estaria citando esse jovem pobre aqui a respeito de Jeroboão. Porque lembre-se que já no final do reino de Salomão, Jeroboão ele se revoltou contra as taxas abusivas que o reino de Salomão havia imposto sobre os pobres, o trabalho forçado que era extremamente exaustivo, cansativo. E isso fez com que Jeroboão se revoltasse contra o rei Salomão e, consequentemente, contra o rei Roboão. Nesse meio tempo, Jeroboão ele fugiu, se eu não estou enganado, para o Egito, e na ocasião da morte de Salomão, quando Roboão assumiu o reino, Jeroboão veio novamente à presença do rei, pedir humildemente para que ele pudesse deixar de impor uma taxa tão abusiva sobre o povo, não escravizasse, vou colocar dessa forma, o seu próprio povo. E aí entramos dentro daquela questão onde Roboão busca os conselhos, né?
Infelizmente, Roboão não ouviu os conselhos sábios daqueles que eram experientes e acabou trazendo mais sofrimento ainda ao seu povo. Isso fez com que Deus retirasse parte do reino de Roboão e desse a Jeroboão, porque o Senhor havia escolhido Jeroboão para governar sobre as 10 tribos do norte, as 10 tribos de Israel. Mas curiosamente, irmãos, aquele jovem, pobre, humilde, que simplesmente estava buscando o favor do seu povo, que estava buscando ali ajudar, cooperar com aqueles sofridos e oprimidos, infelizmente, quando ele estava no poder, ele se corrompeu. E essa corrupção de Jeroboão levou até mesmo a levar os israelitas à idolatria, porque ele, não querendo que o povo viesse a Jerusalém para poder adorar o Senhor no templo onde deveria ser adorado, ele criou para si altos nas montanhas de Israel e criou imagens para que o povo adorasse essas imagens em vez do Deus Todo-Poderoso que estava ali presente no templo em Jerusalém. Então, irmãos, veja que o poder, a riqueza, ela corrompe até mesmo os mais humildes e pobres corações. A aplicação de Salomão aqui, infelizmente, demonstra o circuito vicioso que todos os seres humanos, e até mesmo perigoso, que os seres humanos possuem. Porque estando abaixo, você obviamente tem a tendência ali de, subindo, também se deixar corromper. É por esse motivo, meus irmãos, que o poder, o dinheiro, a glória, a fortuna, se torna muito perigoso para aqueles que realmente não têm um coração voltado para o Senhor. Porque da mesma forma como julgavam os ricos que os oprimiam, os poderosos que os judiavam, quando ele estiver também no alto, existe uma forte tendência de ele fazer o mesmo. Porque, infelizmente, aqueles que estão no alto, eles não querem mais descer, eles não querem mais baixar o seu nível. Só que para manter, na maioria das vezes, a sua altura, o seu poder, a sua riqueza, ele terá que oprimir e judiar daqueles que estão abaixo. Então, meus irmãos, a aplicação de Salomão para nós aqui, ela ainda é muito válida. Porque aquele que busca o poder, ele está correndo grandes riscos. Aqueles que almejam a riqueza mais do que tudo também provavelmente se deixarão corromper. É por esse motivo que, pegando a aplicação, é melhor ser pobre e se deixar admoestar ou se repreender, do que ser rico e orgulhoso e se deixar corromper. Melhor é ser pobre neste mundo, tendo a ajuda daqueles que estão no mesmo nível que você, do que ser rico, viver sozinho e ainda enfrentar o julgamento de Deus quando o momento chegar. Então, irmãos, assim como foi colocado no início, Deus não criou os homens para que vivessem sozinhos, nem que competissem entre si, mas para que se ajudassem mutuamente, porque este é o desejo de Deus. E eu espero que essa verdade possa ser aplicada na sua vida e também, claro, consequentemente na nossa igreja. Que Deus os abençoe, meus irmãos. E vamos terminar a nossa mensagem de hoje com uma palavra de oração. Ao nosso querido Deus, nós agradecemos ao Senhor por essa mensagem e pedimos para que o Senhor venha aplicá-la em nossas vidas. Que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, que o Senhor possa nos perdoar o egoísmo, a avareza, até mesmo o orgulho, e que possa nos fazer mais humildes, ó Deus, para que nós possamos valorizar ainda mais as bênçãos que o Senhor tem dado em nossas vidas. E certamente uma das bênçãos maravilhosas que o Senhor tem nos concedido é o privilégio de viver no meio de pessoas, no meio de uma comunidade. E esperamos, ó Pai, que nós possamos fazer o melhor por eles, mas também pela nossa família, igreja e irmãos. Essa é a oração que faço, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois bem, irmãos, que Deus os abençoe e até o final de semana aí, onde mais uma vez estaremos trazendo a mensagem do Senhor.